Vamos à parte final da nossa aula. E nessa parte final, ainda sobre os crimes em espécie, nós temos que revisar os crimes contra a dignidade sexual, do artigo 213 até o 234b. E os crimes sexuais, então, lembrando aqui o artigo 213, que é o crime de estupro, né, que merece toda a nossa atenção. Deixa eu entrar aqui primeiro no crime de estupro. Ó, coloca na tela o crime de estupro, então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, quando o autor força alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato de condição carnal ou qualquer ato libidinoso, ato sexual que não a condição carnal, isso é crime de estupro e tem as suas formas qualificadas do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. No 215, eu tenho o crime de violação sexual mediante fraude. E no 215A, o crime de importunação sexual. Vem aqui, então, no que consiste o crime de violação sexual mediante fraude. É quando o autor, por exemplo, mantém uma relação sexual com uma pessoa, mas sem usar de violência ou grave ameaça, enganando-a sobre algo, ou aproveitando que ela está com a capacidade de resistência diminuída. Aí o crime é violação sexual mediante fraude. E no crime de importunação sexual, que esse é um tipo penal novo, que veio para a nossa legislação, no 215A, coloca aí, ó, é crime praticar contra alguém ou sem a sua anuência um ato libidinoso, um ato de cunho sexual com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, a própria vontade sexual ou de terceiro. Aí o crime é importunação sexual. Logo a seguir, tem que ler também o crime de assédio sexual, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de detenção de 1 ou 2 anos. Para segundo, a pena é aumentada em até 1/3 se é vítima menor de 18 anos. Então, ó, é um outro tipo penal que merece, numa aula de revisão, um destaque, o crime chamado assédio sexual. Conhecer bem o nome dos tipos penais e as elementares desses tipos penais. E logo a seguir, pessoal, também o crime de estupro de vulnerável. 217A. Configura crime de estupro de vulnerável, coloque na tela, ó, ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, não interessa se ele consentiu ou não. Isso é crime de estupro de vulnerável. Aí no parágrafo 1º, eu tenho um crime equiparado a estupro de vulnerável. E no parágrafo 3º, no parágrafo 4º, formas qualificadas do crime. Vem aqui então, nos crimes sexuais, que são crimes, sim, que merecem uma atenção também especial, nós vamos priorizar, ó, estupro, lê bem, o crime de violação sexual mediante fraude, importunação sexual, crime chamado assédio sexual, entenda bem o que é crime de assédio sexual, estupro de vulnerável, o 218B, que eu vou deixar para leitura, tá? Que é a famosa prostituição infantil, é crime hoje aqui do Código Penal, e vou dar destaque a esses dois artigos, o 235 e o 234A. E vou incluir um outro aqui, ó. Vou incluir o 226 aqui do Código Penal, tá? Então, vamos só verificar, lembrando então, tá? Que você tem que ler o 225, vá acompanhando aí no seu material, que trata sobre a espécie de ação penal. Lembrando que os crimes sexuais são, em regra de ação penal pública e incondicionada. Lembrar as majorantes do 226, também nos crimes sexuais, inclusive o que é o estupro coletivo, o estupro corretivo. E, por fim, também você vai ler
o 234A, que traz ali outras causas de aumento de pena nos crimes sexuais. Então, ó, nesses crimes sexuais aqui, estupro, violação sexual mediante fraude, o crime de importunação sexual, o crime de assédio sexual, sabendo que consiste crime de estupro de vulnerável, né? O 218B também, e o 225, que diz que os crimes sexuais, em regra, são de ação penal pública incondicionada. O 226, essas majorantes de pena que se aplicam nos crimes sexuais também. E o 234A, que traz outras causas de aumento de pena que influem lá no cálculo final da pena do réu quando esses crimes contra a dignidade sexual, tá? Estou aqui numa aula de revisão te propondo esta forma de revisar, ó, destacando aquilo que é importante. E o meu destacar aquilo que é importante é que você, aluno, aluna, tenha a consciência de ler a legislação. Ler sabendo como que isso provavelmente te será perguntado em prova do CTSP. Este que é o nosso objetivo primordial, tá? Esse que é o nosso objetivo primordial, então, dê uma atenção aí a esses artigos, lembrando-os, ou a banca examinadora faz o seguinte: a conduta do autor constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a prática de um ato de construção canal ou diverso da construção canal configura o crime de... Só está perguntando o nome do tipo penal, tu vai dizer estupro, ou o crime de estupro consiste em, aí copia o 213, é uma proposta de questão. Ou pode também a banca examinadora, ainda cobrando só o conhecimento da legislação, te dizer que os crimes sexuais, em regra, são de ação penal pública incondicionada. Pode perguntar sobre uma majorante da pena, saber esses patamares de majorantes, do estupro coletivo, o estupro corretivo. Pode te perguntar sobre esta outra majorante, ou a banca examinadora nos traz uma situação fática. Fulano fez isso. Nesse caso, cometeu o crime de... Aí você vai ter que saber tipificar conduta. Você vai ter que saber dizer qual é o crime que aquela pessoa comete. Aí tem que pegar a conduta dela e encaixar nos elementos do tipo penal correto. Esse encaixe da conduta do autor nos elementos do tipo penal chama-se tipificação penal. Aí eu vou ter que saber tipificar condutas, ok? Assim, então, que nós estudamos para a nossa prova do CTSP. É isso que nós esperamos da prova do CTSP, tá? Um outro ponto que também nós destacamos ainda para a prova do CTSP, dentre os inúmeros crimes que temos na nossa legislação penal, tá? Dentre os inúmeros crimes que nós temos na nossa legislação penal, é a parte dos crimes contra a administração pública, né? Se você for ver nos crimes contra a administração pública, eles estão lá no título 11 da parte especial, artigo 312 até o 359H do Código Penal, tá? Os crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública. E aqui eu quero dar destaque ao crime de peculato, 312. Então, coloca na tela. E você sabe, então, no que configura o crime de peculato. Lembrando que esse crime de peculato aqui, ó, ele admite a forma culposa, né? E o crime de peculato é uma norma penal especial em relação ao crime de apropriação indébita, do artigo 68 do Código Penal, e em relação ao crime de furto, do 155 do Código Penal. E esta regrinha do prazo terceiro aqui, ó, muitíssimo cobrado em prova também, tá? Dentro dos crimes de peculato, ainda que eu quero dar destaque
melhor, dentro dos crimes contra a administração pública, diferenciar bem o que é crime de concussão do 316 do crime de corrupção passiva do 317. Vem aqui comigo. Então, ó, não posso confundir o crime de concussão com o crime de corrupção passiva. No crime de concussão, o funcionário público exige vantagem indevida de alguém no êxito da função para fazer ou deixar de fazer algo que é obrigação dele. No crime de corrupção passiva, o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de receber vantagem devida em razão do cargo público para fazer, deixar de fazer ato de ofício. Então, não confunda os dois tipos penais entre si. Dando destaque ao que há de mais relevante, lembrando ainda também do 319, que é o crime de prevaricação, o 320, o crime de condescendência criminosa, o 325, a violação desse sigilo funcional, e o 327, que nos traz o conceito do que é ser funcionário público para fins do direito penal, tá? Aqui desses crimes. Então, ó, voltando aqui na nossa apostila, você lembra do crime de prevaricação do 319, que é um crime que requer um dolo específico do seu autor. O crime de condescendência criminosa do 320, que também é um crime que requer um dolo específico. E, conforme eu falei, ó, nós temos um crime chamado violação de sigilo funcional, que merece também importância, né? Quando o funcionário público revela dolosamente a terceiros um fato que ele devia guardar segredo em razão do cargo, isto é crime funcional de funcionário público contra a administração pública, chamada violação de sigilo funcional, tá? E no 327, que é uma norma penal explicativa, né, que procura nos conceituar, procura explicar, tá, o que é ser funcionário público para fins de sujeito ativo, aqui, por exemplo, dos crimes funcionais, que é um conceito amplo, né, de funcionário público, tá? Então, aqui, ó, nos crimes funcionais, que são aqueles crimes de funcionário público contra a administração pública, revisa o crime de peculato, lembrando que ele admite o peculato culposo, esse crime admite a modalidade culposa, lembrando aqui do 312, parágrafo 3º, o crime de concussão, o crime de corrupção passiva. Ah, e nesse 312, parágrafo 3º, esse parágrafo 3º, que é esse benefício aí que o réu tem contra a extinção da punibilidade ou a redução da pena, é só para o funcionário público cometer o crime de peculato culposo, tá? Diferenciar o que é a concussão de corrupção passiva, lembrar o que é crime de prevaricação, que é crime que exige dolo específico, o que é o crime de condescendência criminosa, violação desse sigilo funcional, e o 327, que é uma norma penal explicativa, né? Procura explicar, procura nos trazer o conceito do que é ser funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais, ok? Mais adiante ainda, eu quero te lembrar, ainda nos crimes contra a administração pública, tá? Ainda nos crimes contra a administração pública, dê uma olhadinha nos crimes de particular contra a administração pública, aqui, ó, do 328 ao 333, e aqui destacando, tá, o crime de resistência, para não confundir com o crime de desobediência, para não confundir com o crime de corrupção ativa, tá? Então, ó, crime de resistência, que requer um comportamento ativo do autor, o crime de desobediência e de corrupção ativa. E no crime de corrupção ativa, que é crime de particular contra a administração pública, não confundir com o 317, que aí é crime funcional, de corrupção passiva. Então, são crimes que merecem, sim, a tua atenção. E mais adiante, depois, tem o crime de falso testemunho,
melhor, antes disso, o crime de denunciação caluniosa, vou botar aqui, ó, dá uma olhadinha no 339, para não confundir com o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção, para não confundir com o crime de autoacusação falsa, uma lidinha no falso testemunho e também no favorecimento pessoal, tá? Então, nesses crimes contra a administração pública, depois aqui, ó, 328 a 333, principalmente nesses três tipos penais aqui, ler o crime de denunciação caluniosa para não confundir, por causa do elemento alguém, né, alguém, com o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção, o crime de autoacusação falsa, o falso testemunho ou falsa perícia e o crime de favorecimento pessoal. Auxiliar uma pessoa que cometeu o crime a fugir da ação da autoridade. Aí é o crime de favorecimento pessoal, tá? Então coloca aqui na tela, ó, por favor. Ó, o 328 ao 333, tá? Até a corrupção ativa, de novo, no crime de corrupção ativa, ele é um crime de particular contra a administração pública, né? Para não confundir com a corrupção passiva do 317, que aí é crime funcional. E mais adiante, então, eu pedi aqui, ó, o 339, famoso crime de denunciação caluniosa, né? Denunciação caluniosa, também tem que saber, para não confundir com outro que é menos grave. O elemento alguém aqui é um diferenciador do tipo penal, tá? O 340, comunicação falsa de crime ou de contravenção, ok? E o 341, o crime de autoacusação falso. 342 é o falso testemunho, é importante. Tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, é importante, este tipo penal. E depois ali, mais adiante, o crime, aqui ó, o 348, o favorecimento pessoal. Então a pessoa cometeu um crime, está fugindo da ação da polícia, encontra um amigo seu, fala, cometeu um crime, me ajuda a fugir da polícia, entra ele no carro e ele leva essa pessoa para um local seguro. Esse terceiro comete crime de favorecimento pessoal do 348 do Código Penal, tá? Pessoal, volta aqui para mim, chegando até esse artigo aqui, dentre os crimes do Código Penal, esses são os que merecem ser destacados, serem destacados numa aula de revisão para a tua prova do CTSP. Dentre os crimes contra a pessoa, dentre os crimes contra o patrimônio, dentre os crimes contra a dignidade sexual e dentre os crimes contra a administração pública. Mas é claro que você tem que ler tudo. Eu estou dando destaque àquilo que assume uma relevância maior para efeito da sua prova, tá? Para efeito da sua prova. E mais, entrando agora no último tópico, né, que aí você vai para as leis especiais, tá? Aí você vai para as leis especiais. Vamos lá. Você vai para as leis especiais, ó, item 4. Leis especiais. É um trabalho mais claro de leitura. Aí, provavelmente, a sua banca examinadora virá com aquele tipo de questão. Segundo a lei 8.072/90, a lei que rege como adjuntos, é correto afirmar que, né? Então, para ver se você conhece as disposições da lei. Então, ó, se você for para o seu material de revisão, ó, na parte de leis especiais, coloque na tela. Então, ó, na lei dos crimes hediondos, eu destaco o artigo 1º e o artigo 2º, tá? Na lei do abuso de autoridade, o 1º ao 5º, e na lei do crime de tortura, o artigo 1º. Então, vem aqui, ó,
Lei dos crimes hediondos. Tá? Aí, eu aqui, como é uma aula de revisão, né, e é muita lei, eu quero te apontar o que tu vai ter que ler de prioridade, saber quais são os crimes considerados hediondos do artigo 1º. Esse artigo 1º da Lei 80.290 é importantíssimo, e saber as características do que significa ser hediondo e seus assemelhados, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Tá? Importantíssimo para a prova. Nós temos que, pelo menos, ao abrir a Lei 80.290, saber quais são os crimes considerados hediondos pela nossa legislação. Na lei que rege o crime de abuso de autoridade, claro, que o ideal é conhecer todas as condutas lá do 9º ao 38, que configuram um crime de abuso de autoridade, com esse nome, mas que é muito perguntado em prova, para saber se o candidato, conhece a lei, é o 1º ou o 5º. Pelo menos o 1º ou o 5º da lei que rege o crime de abuso de autoridade. Segundo a Lei 13.869/2019, que rege o crime de abuso de autoridade, é correto afirmar que, aí nos pergunta, o artigo 1º, ou o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, são artigos muito cobrados em prova, são artigos de introdução à lei do crime de abuso de autoridade. Professor, de novo, e quais são as condutas que configuram um crime de abuso de autoridade? Do 9º ao 38. Tá? E uma outra lei, que é a lei que rege o crime chamado tortura, o artigo 1º, que na verdade é um artigo só, praticamente tem. A lei tem 1º e 2º, né? Mas saber quais são as condutas que configuram o crime de tortura, o artigo 1º e parágrafos. Inclusive, lá no parágrafo 4º, nós temos majorantes no crime de tortura, que é um crime que requer um dolo específico do autor. Então, são 3 leizinhas, assim, ó, que o professor está te mostrando exatamente aquilo que tu tens que priorizar para efeito de prova, tá? Para efeito de prova. E, mais adiante, quando chega na lei de drogas, coloquem na tela, ó, lei de drogas também quero dar um destaque no artigo 28 ao 47. Então, vem aqui, ó, lei de drogas, lei 11.343 de 2006, o artigo 28 ao 47. E principalmente aqui, ó, quando eu chego na lei de drogas, tá, saber que o artigo 28 nos traz o crime de porte de drogas para uso pessoal, que é crime, mas não existe pena de prisão, mas não perde a natureza penal. Isso é uma exceção no nosso direito penal. O artigo 28 traz uma conduta que é crime, mas para o qual não existe uma pena privativa de liberdade em tese. O autor jamais vai poder receber pena de prisão, mas responde penalmente. E também conhecer o 33 e seus parágrafos, que aí traz o crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas são as condutas do artigo 33, que é apenas 5 a 15 anos de multa. Aí tem o parágrafo 1º, que traz uma forma equiparada. O parágrafo 2º, que traz um crime da lei de drogas, que não é chamado de tráfico. O artigo 33, parágrafo 3º, que é o chamado tráfico de drogas privilegiado. E o 33, parágrafo 4º, que também é uma forma privilegiada do crime de tráfico, porque existe uma minorante ali que o juiz pode aplicar ao condenado por tráfico de drogas. E o crime de associação para o tráfico, que para configurar o crime chamado de associação para o tráfico, tem que haver no mínimo 2 pessoas, né? Tá? Ok? Então, é o que eu vou destacar da lei de drogas, que, sem sombra de dúvida, né, é uma lei importante para efeito de prova, ok?
Coloca na tela, aí tem, obviamente, a Lei Maria da Penha. Aí tem, provavelmente, a Lei Maria da Penha. Então, aí os artigos, ó, então vem aqui comigo. Nos termos da lei. Nos termos da Lei Maria da Penha, principalmente, pessoal, o artigo 5º, que ele diz o que é violência doméstica familiar, para fim de aplicação dessa lei. Esse 7º, que é muito cobrado, das espécies de violência doméstica familiar, da qual a mulher tem a proteção especial. Do 12, assim, até o 12C, mas destacando o 12C, ó, que quem defere medida protetiva de urgência, geralmente é o juiz. Mas nesse caso, o delegado aqui pode, ele deferir essa medida de afastamento do agressor do lar, ou o próprio policial, nas hipóteses 12C, quando a mulher for vítima, por exemplo, de um crime que envolve violência doméstica e familiar. Então, o 5º, o 7º, o 12 ao 12C, dando o 12C como prioridade, e principalmente também aí de leitura, o 14 ao 17, aqui dando destaque ao 17, o 18 ao 21, por quê? Porque trata de todo o trâmite das medidas protetivas de urgência na justiça, lembrando que pelo artigo 12, aqui inciso 3, ó, o delegado tem 48 horas para encaminhar o pedido de medida protetiva de urgência ofendida que ela fez na DP ao juiz. O juiz vai ter mais 48 horas para decidir se concede a medida protetiva de urgência ou não. E todo esse trâmite das medidas protetivas de urgência na justiça, ó, 18 ao 21. E saber para a prova quais são as medidas protetivas de urgência, lembrando que o artigo 23 hoje tem uma nova medida protetiva de urgência, que até então não existia, né? Aquele auxílio aluguel, e o artigo 24A, que traz um crime, traz um tipo penal ali, né? Que é aquele que descumpre medida protetiva de urgência, o ofensor vai responder penalmente por esse crime do 24A, e tem o seu parágrafo 1º e 2º aqui. Então, na Lei Maria da Penha, que é a lei que procura proteger a mulher da violência doméstica familiar, pelo menos o 5º, o 7º, o 12 ao 12C, dando destaque ao 12C, o 14 ao 17, o 18 ao 21, o 22 ao 24 e o 24A, tá? Da Lei Maria da Penha. Leia a lei. É uma lei importantíssima para a prova do CTSP. E nós acabamos com a Lei dos Crimes Ambientais. Eu estou dando destaque às leis mais relevantes. E você vai ler pelo menos do 29 ao 37, que são os crimes contra a fauna, né? Temos crimes contra a flora também, né? Crimes contra a fauna, da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, né? Aqui, saber quais são os crimes ambientais, tá? Se você colocar na tela aí, ó, nós colocamos ali o artigo 29 ao 37, ok? Volta para mim, então. Pessoal, dentro daquilo que é mais importante, nós encerramos aqui a aula de revisão. Nós te dissemos como estudar o direito penal para a prova do CTSP e nós te mostramos aquilo que é mais importante. Ok? Uma boa prova a todos vocês.